Bom, e a gente quer a sua participação aqui no Tudo Mais. Manda a tua sugestão, o teu comentário pelo nosso Facebook, que é o TV Com Tudo Mais RS, e também pelo Twitter, @TV Com Tudo Mais. Uma pesquisa divulgada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apontou um aumento no Brasil de 75% no consumo de medicamentos para tratar a hiperatividade entre crianças e jovens de 6 a 16 anos. O dado é referente ao período de 2009 a 2011. E para tratar desse dado que preocupa pais e familiares, a gente vai conversar agora com o Dr. Rudimar Riesgo, que é neuropediatra da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, professor da URGS e chefe da neuropediatria do Hospital de Clínicas. Professor Riesgo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, a gente tinha um tempo atrás, né, falava muito da Ritalina, né, que seria o grande sucesso. Ela ia fazer com que todas as crianças que não paravam em casa virassem estudiosas, carinhosas e calmas. O que se mostrou que não era bem assim, né? É dessa substância que a gente está falando ou hoje em dia já existe uma gama enorme de remédios para hiperatividade? Na realidade, não existe uma gama enorme de remédios para hiperatividade, são relativamente poucos. E a Ritalina é uma medicação relativamente antiga, ela foi sintetizada em 1956, quer dizer que não é a última novidade, não é nada que surgiu de ontem para cá e etc. E é uma medicação que tem indicações bem precisas e que, bem indicada, ela ajuda as crianças que têm o diagnóstico firmado de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Você falou um ponto importante, que tem diagnóstico firmado, ou seja, não é simplesmente chegar num consultório, né, colocar ali uns pontos, fazer uma conversinha e sair colocando a Ritalina. Como é que se faz um diagnóstico como esse? Ele é rápido? Lá na nossa escola, lá no Hospital de Clínicas, nós falamos que o diagnóstico ele é artesanal. Não existe checklist, não existe como a gente fazer um diagnóstico assim de uma forma assodada. E o diagnóstico é um ato médico. Existe muita discussão em relação a isso, mas quem faz diagnóstico dos transtornos mentais para tratamento e para fins de benefício, por exemplo, são os médicos. Porque não tem um exame, né? Não dá para botar num aparelhinho, ver ali, apareceu a hiperatividade, apareceu o déficit de atenção, né? É até importante assim, porque a TV Com tem uma abrangência enorme, avisar os familiares que o diagnóstico ele é feito de uma forma bem artesanal, depende da experiência do profissional. Existem alguns questionários que podem ser usados para confirmação ou não do diagnóstico. E para que tu tenhas uma ideia, assim, Sara, eu cheguei, quando eu tinha clínica privada, eu cheguei a ter 8.000 pacientes passaram por lá. E das crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 2/3 recebiam medicação e 1/3 recebiam o diagnóstico sem medicação. Ou seja, o fato de uma criança ter o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade não implica obrigatoriamente no uso de uma medicação. O que se faz com uma criança que tem esse diagnóstico? Ou seja, o senhor falou que pode ser que ela tenha esse diagnóstico e não precise ser tratada, ou ela vai ser tratada de uma maneira diferente, ou tem limites que são aceitáveis? No DSM-5, que é o critério diagnóstico que está para sair em maio desse ano, o que ficou bem claro é que isso é um diagnóstico dimensional. É como pressão arterial, é como nível de glicose. Então, não existe assim pessoas atentas e pessoas desatentas. Não existe um exame de sangue para dizer isso. Então, tem que se estabelecer um ponto de corte que é aleatório, mas é baseado em evidências, em pesquisas científicas, para definir o diagnóstico. Algumas crianças têm o diagnóstico, mas não têm prejuízo. Na área da neuropediatria, a gente trata crianças que têm o diagnóstico e prejuízo no... O que é prejuízo? Prejuízo no desempenho escolar ou no relacionamento interpessoal. 1/3 dos pacientes com esse diagnóstico na minha clínica não precisavam de nenhuma medicação. E os pais muitas vezes se davam conta de que eles próprios tinham isso quando eram menores, né? Eu agora, pouco antes de entrar na entrevista, eu entrei no PubMed, que é um site de publicações médicas, e foram publicados 22.400 e poucos artigos científicos sobre esse assunto. Então, esse assunto não é um rótulo que os médicos inventaram, porque isso sai publicado em revistas como Nature, como Science. Claro. Então, as pessoas que falam contra isso, existe uma corrente dentro de uma corrente da psicologia, que chama psicologia social, que fala contra a medicalização
E dizem que isso são rótulos que foram criados. Mas acho que o mais importante disso é o equilíbrio, né? É aquele médico que não vá... e às vezes não é só o médico, né? Conversar com o Tornelli Tombini esses dias, que dizia o seguinte, olha, às vezes quem tem que ser medicado são os pais que chegam no consultório e dizem, ó, o meu filho tem isso e meu filho precisa tomar isso porque o filho do meu amigo está tomando e está dando certo. E aí, o que o médico diz nessa hora, quando já chega com o diagnóstico e com a prescrição do remédio, doutor? Muitas vezes a gente tem que revisar o diagnóstico. A Academia Americana de Pediatria liberou um alerta de que as crianças atualmente estão sendo submetidas a uma quantidade muito grande de estímulos, né? E as crianças estão pulando uma fase do seu desenvolvimento normal, que seria a fase dos aprendizados motores, assim. Opa. Então as crianças estão mais assim com estímulos de screen, de tela, de internet, e essas crianças podem ficar um pouco mais agitadas do que o usual. Elas são uma esponjinha, né? É muita informação, muita provocação sem ela ter para onde colocar. E do ponto de vista do neurodesenvolvimento normal, uma criança pode ser um pouco mais agitada até uma certa faixa de idade. Então, as pessoas que lidam com crianças têm que ter bem claro quais são os marcos do neurodesenvolvimento normal. Por exemplo, uma criança de 3, 4 anos é naturalmente agitada, mas ela não tem TDAH. Uma criança com 5 para 6 anos pode ser um pouco mais agitada porque o amadurecimento do cérebro vai se dando de trás para frente. Então, é necessário ter conhecimento sobre o neurodesenvolvimento. Como assim de trás para frente? Fiquei curiosa isso. Como é que se faz? O sistema nervoso amadurece de baixo para cima e de trás para frente. E atrás Atrás ficam as sensações, a visão, a audição, o tato. E na frente fica a motricidade e o freio de mão, o freio inibitório. Então, às vezes, que bom que a gente tem uma época da vida que está mais livre, normal, né? Exato. Claro. Então, assim, não tem como eu ter um pelotão de militares com 4 anos de idade, eles não vão conseguir fazer ordem unida, e não é por falta de laço, e não é por doença nenhuma, é porque eles são naturalmente mais ativos e não está maduro o seu lobo frontal. Nossa, gente, olha como tudo a gente tem que aprender, né, e entender. Doutor, um prazer recebê-lo aqui do Triviesco. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Bom, e depois do intervalo vamos conversar com o publicitário Rafael Ferretti, que foi ouro em direção de filme no Prêmio Colunistas Propaganda Brasil. E mais, veja na previsão do tempo que segue o alerta de temporais em todas as regiões do estado. A gente já volta.